Hoje eu separei um tema muito caro a mim, que é um fragmento super popular do Digesto, logo no primeiro título do Digesto, abrindo essa obra, que é de O Piano 1.1.10 Principium. E se alguém viu a imagenzinha de divulgação, vai ter notado que não está o Principium lá, e isso foi um erro, né? Eu não vou comentar todo o 1.10, embora seja interessantíssimo, vamos nos ater ao princípio. E a maneira como eu vou explorar essa exegese desse fragmento vai ser à luz do pensamento clássico. Nesse caso, vai ser mais Aristóteles, porque, em virtude do tempo, né, isso aqui é uma apresentação mais sumária, não dá para ficar investigando vários outros autores. Mas também, quase tudo que importa do pensamento clássico é Aristóteles, então a gente está bem munido aqui. Vamos começar, naturalmente, pela leitura do fragmento. Eu lerei inicialmente a versão em latim, depois eu passo para a comparação com algumas traduções. A versão em latim estou usando a do Monsen-Krieger, de 1872. Justitia est constans et perpetua voluntas iusum cuique tribuendi. Quem não tinha se atentado em procurar qual era esse fragmento antes, certamente só de ouvir já identificou o que está querendo dizer, já leu em algum lugar, porque, como eu disse inicialmente, é um fragmento muito popular, não só entre os juristas. Diversos filósofos políticos, moralistas, isto é, filósofos da ética, escreveram sobre esse fragmento que sintetiza muito bem o que é justiça no pensamento clássico. E talvez pelo fato desse vocabulário ser antigo, ter sido produzido num contexto histórico muito diferente do nosso, ou também pelo fato de quem explorou esse fragmento não necessariamente ser jurista, ou pior, não necessariamente ser romanista, deu margem a inúmeras críticas, a inúmeros desentendimentos sobre o que de fato o Peano estava dizendo e sobre a qualidade do que o Peano estava dizendo. Vamos começar pela tradução do Digesto brasileiro, né? A primeira tradução é do Vasconcelos, embora ela não seja tão popular, mas só para valorizar, né, essa obra monumental da ciência brasileira. Justiça é a vontade firme de dar sempre a cada um o que for dele. A parte de interesse desse fragmento está, sobretudo, no final, porque o resto varia só o vocabulário, enfim, sinônimos. Mas o que for dele não parece muito claro. O que é aquilo que é dele? É uma coisa? É uma obrigação? É uma pretensão? É um direito? Enfim, parece um pouco vago. E precisamente sobre essa última parte do fragmento que muitas críticas depois foram tecidas ao Peano. Mas vamos comparar isso com outras traduções consagradas, como, começando mais próximo da nossa língua, com a tradução espanhola de Corral. Justicia es la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno su derecho. Aí já se alterou o final. Su derecho. O que é seu está grafado como su derecho, e isso é uma constante nas outras traduções consagradas. Vamos para a italiana, de Vignali. La giustizia è la costante e ferma volontà di dare a ciascuno il diritto che gli spetta. Ainda foi um pouco mais analítico, il diritto che gli spetta. E, finalmente, a francesa de Lot. La justice est une volonté constante et perpétuelle de rendre a chacun ce qui lui est dû. Aqui não se colocou a palavra direito, mas se colocou um sinônimo que qualquer um é capaz de entender, aquilo que é devido. Ora, o que é devido, naturalmente, é um direito. A partir daí, a gente pode, pelo menos, começar a suspeitar de que o que é seu é sinônimo de direito.
A versão latina, a versão original de O Piano, é explícita nisso, inclusive é um pouco complicado de entender por que houve tanto imbróglios em traduções quando O Piano colocou iusum e não outra coisa. Iusum é literalmente o direito seu, o seu direito. Algumas pessoas interpretam isso, inclusive, como um germe do direito subjetivo, mas aí tem outras críticas que podem ser feitas. E, finalmente, uma última tradução, agora também em português, só que não do digesto, das institutas, porque esse fragmento, esse mesmíssimo fragmento de O Piano, está abrindo as institutas. É o primeiro fragmento, e eu vou usar a tradução do professor Bernardo de Moraes. A justiça é a constante e contínua vontade de atribuir a cada um o seu direito. Eu acho que essa é a melhor tradução, pelo menos para a gente usar aqui em português. Retirou, né, o perpétuo e colocou o contínuo, talvez por soar muito forçado, né? Como que eu vou ter uma vontade perpétua se o agente da vontade mesmo não é perpétuo? Mas, enfim, isso pode ter sido uma questão estilística ou de ênfase. O que importa aqui é de atribuir a cada um seu direito. Então, houve duas alterações. Deixou explícito o direito e não usou o verbo dar, mas sim atribuir. As traduções correntes, que eu não sei exatamente rastrear quem foi o primeiro que escreveu isso, ou se simplesmente só de olhar o fragmento já se começa a traduzir dessa maneira, é simplesmente dizer dar a cada um o que é seu, né? É quase que um bordão moral, você tem que dar a cada um o que é seu. Isso gera alguns desentendimentos. Antes de chegar nas críticas a esse fragmento, a gente tem que se atentar que ele é uma definição. O Piano está dando a definição de justiça. Não é de direito, não é de lei, é de justiça. O que é uma definição? Aristóteles definiu definição, né, em seu livro chamado Tópicos, que é o penúltimo volume de seu Organon, né, o compilado de escritos lógicos de Aristóteles. E no Tópicos ele escreveu que a definição é a expressão, é um enunciado que exprime uma essência. Mais esclarecimentos são necessários. O que é a essência? Vou tentar não ficar muito metafísico aqui, embora isso seja sempre um pouco impossível quando se trata de humanidades. Mas essência, conforme o próprio Aristóteles, é aquilo que faz alguma coisa ser o que é. Vamos pular aqui o debate onde elas estão situadas, porque o problemas universais não é nosso problema no momento. O que importa é que as palavras na definição escrita devem ser predicados que sem os quais algo não pode ser chamado daquilo. Também Aristóteles criou um método muito célebre de definição, que é o método gênero-diferença. Em lógica, a gente pode dividir dois tipos de definições, dois grandes grupos de definições, as definições intensivas e as definições extensivas. As definições intensivas é a rainha das definições, é o que nós queremos aqui, é aquela que exprime uma essência, você vê e sabe o que é, você aplica e sabe o que é, como se fosse uma lente. A definição extensiva é você dar exemplos, que é geralmente o que as pessoas fazem quando se enrolam ou não dominam muito alguma coisa. Então, justiça é o quê? Justiça é quando você paga a sua dívida. Justiça é quando um infrator é condenado. Enfim, você repara que não está dando a essência da coisa. Está dando exemplos na esperança de que o interlocutor abstraia desses exemplos a essência. As duas têm suas funções na retórica, as duas têm suas funções no discurso, mas para a didática, e foi o que o Piano fez, o importante aqui é a definição intensiva. O que é o gênero e o que é a diferença desse método definitório? Gênero é um conjunto que engloba a diferença. Então, você vai ver o conjunto que a coisa que você quer definir se enquadra. Vamos pegar o ser humano como exemplo. Qual que é a definição clássica de homem?
animal racional. Né? Aristóteles ainda fala em animal político, mas é a mesmíssima coisa. Só analisado pelo ângulo da política, porque a consequência de ser racional em sociedade é ser político. Pois bem, qual que é o gênero, qual a diferença? Animal é o gênero. Existem outros animais que não o homem. E qual é a diferença? Ser racional. Porque de todos esses animais, o único racional é o ser humano. Aí já se esclarece o que são esses dois termos. O gênero é o grupo imediatamente superior àquilo que se quer definir. Também não pode ser muito superior. Porque imagine se eu procurasse definir homem como um conjunto de aminoácidos e de bases nitrogenadas racionais. Não estaria mentindo, mas já extrapolamos muito a lente de aumento do gênero. E a diferença aí não tem erro. É aquele predicado que nenhum outro tem e que determina as outras coisas também diferentes. Por exemplo, se eu fosse definir homem como animal que escreve livros, escrever livros, reparem que também é algo próprio apenas do homem, mas não é a sua diferença essencial, porque eu só posso escrever livros porque antes eu sou racional. Então, a escolha da diferença tem que ser não somente aquilo que é único ao que eu quero definir, mas que causa as outras diferenças que também são únicos ao que eu quero definir. Compreendido isso, vamos voltar para o fragmento e analisar quais são seus elementos constitutivos. Justiça, aí não vamos colocar nem como gênero, nem como diferença, porque é o que se pretende definir. É a vontade constante e perpétua de dar a cada um o que é seu. 4 itens podem ser extraídos aí. A justiça deve ser constante e perpétua. Ela deve ser uma vontade. Ela deve ser um dar. E o objeto desse dar é aquilo que é seu, ou o seu direito. Né? As traduções mais consagradas preferem o seu direito. Os 3 primeiros itens são gênero e o último é a diferença. Como mais ao final da exposição eu vou poder abordar e talvez até demonstrar em alguma medida, não foi acidental o Peano ter feito dessa maneira. Ele não acertou com precisão de detalhes o método definitório de Aristóteles por acidente. Ele acertou porque ele era um jurisconsulto que sabia o que era ciência, que estava vivendo num ambiente de antiguidade completamente permeado pelo pensamento platônico aristotélico. Pois bem, as críticas a esse fragmento, antes de irmos para o pensamento clássico. Uma primeira crítica de destaque é a de Giorgio Del Vecchio. Em seu livro La Giustizia, ele criticou a definição de Ulpiano de ser puramente formalista e vazia. O que dizer sobre algo puramente formalista e vazio? No sentido de conceito formal. Né? O conceito formal que Kant mesmo propôs. Um conceito formal e não material é aquele que diz que tem sua perfeição lógica, mas não diz respeito a nada que existe nesse mundo. O direito penal nos socorre, por incrível que pareça, um pouco nessa situação. Quando a gente começa a estudar a teoria do crime, teoria da pena, a gente vê que existem 3 definições possíveis de crime. A definição formal, a definição material e a definição analítica, ou conceito formal, material e analítico. O conceito formal de crime é aquilo que o legislador tipificou como crime. E o conceito material de crime é a lesão a um bem jurídico valorizado na sociedade. Compreenderam a diferença? As duas, elas não estão entrando em contradição, e o conceito formal também não está errado. Ora, crime é o que se tipifica como crime, embora isso soe um pouco positivista. Mas na definição, no conceito material, eu estou lançando as bases concretas do que eu estou me referindo. No conceito formal, eu estou orientando, um guia para eu, na realidade, vir a encontrar aquilo que eu estou procurando. Pois bem, se o Peano escreve que a justiça é a vontade constante e perpétua de dar a cada um o que é seu, e não define o que é seu, e
e a palavra o que é seu é um pouco vazia, né? Porque diversas coisas podem ser minhas. Então, está se tratando de um conceito formal a priori. Errado. Del Vecchio falha nessa crítica porque, na realidade, o piano está falando de um conceito abstrato a posteriori. Apesar da palavra abstração sugerir algo solto da realidade, né? Algo que você pensa numa torre de marfim, pelo contrário, abstrato em filosofia quer dizer algo que você retira de um concreto, de uma experiência sensível. Então, eu abstraio a cor de um objeto só porque eu estou experimentando o objeto na minha frente. Pois bem, por que eu posso ter certeza que se trata de um conceito abstrato posterior? Porque o seu é sinônimo de direito. E essa frase, a gente ainda vai entrar em mais detalhes posteriormente, está fazendo referência a um dar algo que já está atribuído. Como que eu determino o direito, por exemplo, de propriedade de um imóvel? Pelo título de propriedade, mas no título não consta a extensão do imóvel. Pois então, faz um processo de delimitação de terras e o direito será delimitado. Tudo isso é concreto. Nada disso é formal. Então, essa primeira crítica pode ser afastada. Outra crítica são de dois autores mais conhecidos, Kant e Schopenhauer. O segundo na esteira do primeiro, embora ele falasse muito mal do Kant. Kant, em sua Metafísica dos Costumes, Fundamentação da Metafísica dos Costumes, disse que a definição de o piano é absurda. E ele disse literalmente isso. É absurda porque o que é meu já é meu. Então, como que eu vou dar algo que já é meu? Não faz o menor sentido. Ele não desenvolve muito isso, né? Fica por aí. Schopenhauer, na esteira dessa mesmíssima crítica, diz que, em razão disso, a justiça deve ser sempre negativa, já que o que é meu já é meu, a justiça consiste em eu não lesar isso que já é do outro. Ou seja, uma definição de justiça puramente negativa. Qual é a grande confusão que Kant e Schopenhauer estão fazendo aí? Eles estão confundindo as noções de ter algo por direito com a noção de domínio de fato. O que, se a gente for parar para pensar, são dois conceitos extremamente básicos que a gente estuda em direitos reais e que é a chave para compreender a diferença entre direito de propriedade e posse. Também não é de se surpreender que nem Kant nem Schopenhauer tenham sido juristas, né? Então, essa crítica já está afastada. Vamos vir agora para um jurista bem famoso atualmente, que é Kelsen. Kelsen também jogou pedra em O Piano e de maneira mais incisiva. Em sua crítica do direito natural, ele escreveu que era tautológico. E eu lerei, são pouquíssimas linhas, o fragmento de Kelsen. Abre aspas. A fórmula de justiça mais comumente empregada é a célebre do sum cuique, norma que estabelece dar a cada um o que cabe a ele, ou seja, o que é devido a ele, aquilo que pode pretender, aquilo a que tem direito. É fácil descobrir qual é a questão decisiva para a aplicação dessa norma. O que for o seu, o que lhe é devido, esse direito é algo que não está resolvido por essa norma. Visto que o devido a cada um é precisamente o que deve ser dado a ele, a fórmula do sum cuique vem apenas a ser uma inútil tautologia. Deve-se dar a cada um o que lhe deve ser dado. Fosse isso, realmente, o Piano teria escrito uma inútil tautologia. Mas qual que é o erro de Kelsen? O erro de Kelsen está em ler o Piano com as suas próprias categorias de justiça. Em outro lugar, agora eu não me recordo exatamente qual é a obra que ele escreve isso, ele dá a definição de justiça como sendo a felicidade geral. Um estado na sociedade de felicidade geral, de segurança geral. O que é que o Piano está falando que é a justiça? É a vontade constante e perpétua de dar a cada um o que é seu. O Piano não está fazendo um prognóstico deôntico da sociedade.
Ele não está dizendo que a sociedade deve ser de tal forma para ter justiça. Para o Peano, justiça não é uma ideologia, não é uma agenda política, é um gesto, é um ato concreto. Para Kelsen, não. Então, com essas próprias categorias, quando Kelsen lê o verbo tribuere, ele necessariamente lê como dever dar, porque para ele justiça sempre quer dizer alguma coisa que deve ser feita, e não algo que é feito. O que está escrito na definição é que justiça é dar o que é seu, e não dever dar o que é seu. E isso não é uma tautologia, do mesmo jeito que pagar uma dívida não é uma tautologia, cumprir uma obrigação não é uma tautologia. Então, a única maneira de encontrar uma inútil tautologia em Peano é distorcendo largamente o texto antigo dessa maneira. Outra crítica menor que Kelsen faz ao fragmento de Ulpiano é que não é uma boa definição de justiça, porque ela valida basicamente qualquer coisa. Ela valida qualquer ordenamento jurídico. Repare, na definição pienianeia, o que é seu já está determinado. A justiça consiste tão somente em entregar aquilo que está atribuído, mas está atribuído pelo quê? Pelo ordenamento positivo. Logo, essa definição torna justo qualquer ordenamento positivo. Novamente, essa crítica só pode ser feita por um positivista, porque para ele não existe direito natural, e para o Peano é evidente que existia. Então, isso que está atribuído para o Peano está atribuído não somente para o ordenamento natural, para o ordenamento positivo, mas para o ordenamento positivo que está em perfeita consonância com a lei natural, que é intransponível porque diz mais respeito a uma situação de fato do que uma situação de direito. E aí está a grande diferença do justnaturalismo clássico para o moderno, que eu não abordarei aqui por não ser o nosso objeto de discussão. Pois bem, a gente pode notar de todas essas críticas à definição que eu dei, que todas elas pecam em algo. Elas pecam em ler o Peano com a ótica moderna. O Peano não escreveu depois de Kant. O Peano escreveu depois de Aristóteles. Então, é com base em Aristóteles e não em outro autor que a gente tem que procurar a chave da interpretação dessa regra. Pois bem, na Ética a Nicômaco, é bom lembrar que Aristóteles não tem livros jurídicos, né, porque o direito enquanto ciência só veio existir em Roma. Mas as bases para essa filosofia do direito vêm da ética, isso é inegável, e estão na Ética a Nicômaco, o livro dele. Quando ele vai estudar virtudes, antes ele estuda os valores. Para a gente saber o que é uma virtude, a gente tem que saber o que é um valor antes. E o que é o valor? O valor é algo no mundo que o homem avaliou positivamente. Essa água na minha caneca é algo bom para mim, porque se eu não tomá-la, eu vou ficar com sede. Logo, a virtude que vai me entregar o valor dessa água é pegá-la e tomá-la. Um parênteses. Alguns pensadores criticaram essa definição de valor como eminentemente subjetiva, de modo que qualquer coisa é um valor, né? Se eu acho muito bom sair matando as pessoas, então isso é um valor. Não é bem assim. Isso, antes de Aristóteles, Platão já havia refutado. Tem uma diferença entre algo ser um valor subjetivo a mim e ser um valor objetivo. E é perfeitamente possível encontrar objetivamente quais são os valores ao homem, porque isso é um corolário da natureza humana e não de um impulso de vontade que eu tenho nesse momento. Pois bem, o importante a saber aqui sobre virtude é que ela é o caminho, é uma ponte que liga você ao valor. Então, virtude é uma porção de coisas. A principal divisão das virtudes está entre as virtudes éticas e as virtudes dianoéticas, ou virtudes morais e virtudes intelectuais. As virtudes intelectuais, como o nome sugere, faz referência a um valor intelectual,
a uma operação da mente. As virtudes éticas fazem referência a uma operação da vontade. E razão e vontade são coisas distintas. Todo mundo já passou pela situação em que sabe que tem que fazer alguma coisa, mas não tem a menor vontade de fazer ela. Isso já é a prova cabal de que são coisas distintas. E existem virtudes específicas para treinar cada uma delas. A rainha das virtudes intelectuais, pelo menos para nós que estudamos direito, é a frônese, a prudência. A prudência para Aristóteles, e eu digo Aristóteles, mas não interpretem que é ele que pensava assim. Né? Esse é um conceito. Ele sistematizou assim, porque o filósofo, antes de tudo, sistematiza o saber de sua época, mais do que ficar inventando coisas. E, além disso, foram as ideias, foram os conceitos que foram seguidos durante toda a Idade Média. Você encontra essa mesmíssima definição de prudência, de virtude, de valor, São Tomás de Aquino, por exemplo. Pois bem, a prudência diz respeito a um saber prático. Eu saber o que eu tenho que fazer numa situação prática para conseguir o valor necessário. Já as virtudes morais, como eu disse anteriormente, têm a ver com a vontade. Então, é uma ação concreta. Quais são as virtudes morais? Por exemplo, a coragem. Ela deduz uma ação, eu fazer atos corajosos. Aqui o que nos importa é a virtude da justiça. E isso pode soar estranho analisar a justiça dessa maneira, porque ela, de fato, na modernidade, tem uma visão prognóstica, ela tem uma visão deôntica, um estado ideal de coisas, como Kelsen pretendeu. Mas durante a maior parte do estudo do direito, ela não foi estudada dessa maneira, ela não foi considerada dessa maneira, ela foi considerada como um dar algo atribuído. Nisso a gente chega numa constatação curiosíssima de que a virtude própria do juiz ou do jurista, mas sobretudo do juiz, não é a justiça, é a prudência. Porque o juiz deve saber qual é o direito, mas ele não dá o direito. O direito vai ser entregue ou voluntariamente ou para o processo de execução. O juiz mesmo não vai lá pegar ou bloquear pessoalmente a conta, entregar o carro, o valor. Então, são duas coisas distintas, muito associadas. Né? Eu só posso exercer atos de justiça se antes eu fiz um ato de prudência, nesse caso, um ato entre aspas, uma operação mental de prudência para identificar qual é o que é atribuído para dar. Sendo essa diferença entre as virtudes intelectuais e as virtudes morais, a gente encontra que as virtudes morais são um hábito, antes de tudo. Por que um hábito? Porque vontade não se constrói a partir de um convencimento lógico. Se você tem dúvidas sobre alguma coisa e lê uma argumentação brilhante, logicamente impecável, que deu uma resposta que não era a que você tinha antes, mas a resposta está logicamente impecável na sua frente, não existe escolha psicológica se não aceitar aquilo. É claro que existem outros processos, como evasão e tudo mais. Mas evasão, o que é evasão? É você fugir de algo que você sabe que é verdade. Então, a virtude intelectual não é exatamente um hábito. É algo que se consegue por uma operação da razão mais ou menos imediata. A moral, não. Se amanhã eu pago uma dívida, nem por isso eu sou um homem justo, embora eu tenha feito um hábito justo. Eu só sou um homem justo se minha vontade estiver inclinada a fazer isso, e não se eu paguei por medo de repressão estatal ou repressão individual. Exatamente, Aristóteles também que escreve que a virtude é um hábito. Justamente por isso, uma vontade só se cria com um hábito naquele sentido. Se hoje eu tenho medo de muitas coisas, mesmo que agora minha vontade me diga que eu não vou fazer um ato corajoso, se eu fizer agora e amanhã fizer outro e depois de amanhã fizer outro, daqui a alguns meses eu vou ter vontade de fazê-los.
Isso é comprovado pela psicologia. Isso é a terapia de aproximação para curar fobias das pessoas. Se você chega com aracnofobia no consultório, o psicólogo não vai jogar uma tarântula no seu colo. Ele vai começar conversando sobre tarântulas, depois mostra fotos de aranhas, e vai gradativamente até o momento que você consegue ficar na frente dela. Pois bem, com isso, a gente pode ter noção de que a virtude nada mais é do que essa educação da vontade, virtude moral, enquanto a virtude intelectual genoética é uma educação da razão. Tem outras virtudes genoéticas, como a ciência, a técnica ou a arte, que é a mesma coisa em vocabulário antigo. Vamos pegar todas essas informações que Aristóteles nos forneceu na Ética Nicômaco e voltar para a definição de Ulpiano. Justiça é a vontade constante e perpétua de dar a cada um que é seu. Qual que é a primeira palavra que Ulpiano colocou? É vontade. Acidente? Muito dificilmente. Mas não é só uma vontade. É uma vontade que é constante e perpétua. Aqui, certamente, ele estava um pouco apaixonado quando escreveu, né? Não dá para ter uma vontade perpétua. Mas o que ele está querendo dizer aí? Você não pode ter vontade de fazer isso agora, como um impulso. Tem que ser algo próprio de você. Você não consegue dormir à noite se souber que cometeu um ato injusto. Isso é a virtude moral. Ulpiano não falou que justiça é simplesmente dar o que é seu. Ele falou que é ter essa vontade. E isso é 100% aristotélico. Isso é 100% pensamento clássico. Pois bem, retomando essa releitura nova, né, do Ulpiano, é a vontade constante e perpétua de dar, não é de dever dar. Então, denota uma ação concreta. Né? As virtudes morais também podem ser chamadas de virtudes práticas, porque a ética é uma filosofia prática dentro da classificação das filosofias antigas. Então, tanto Aristóteles como Ulpiano não estão falando aqui sobre algo diferente que eles tratavam sob o nome de ordem justa. O que é a ordem justa? É uma situação de fato em que todo mundo está com o que é seu. É o que Kant e Schopenhauer interpretaram que o Ulpiano estivesse falando. E, curiosamente, numa situação de ordem justa, não existe justiça. Porque se não existe nada a ser dado, porque todo mundo já está com o que é seu, não dá para eu exercer a virtude da justiça e, portanto, não existe a justiça. Também não existe a injustiça, por óbvio. Mas a consequência disso é que ela se esgota nesse alcance da ordem justa. E, finalmente, o último elemento dessa definição, o que é seu. Como eu disse anteriormente, isso já está atribuído, que foi uma das críticas de Kelsen. Já está atribuído pelo quê? Pela lei. Lei aqui lato sensu, sobretudo, né, quando a gente fala em direito romano. Então, pode ser costumes, pode ser uma porção de coisas. Não vamos entrar aqui exatamente sobre a relação dessa lei positiva no pensamento justnaturalista clássico com o direito natural, porque ele nem está abordando isso daqui no fragmento. Mas o fato é que, para existir justiça, antes disso deve existir uma lei que atribua algum direito. Então, a ordem epistêmica disso daí é o seguinte: lei, seja natural ou positiva, direito e justiça. Por quê? Porque sem lei não há direito. O direito é aquilo que é atribuído por uma norma ordenadora. E sem direito não há justiça. Porque a justiça é entregar o direito. O direito é objeto da justiça. E não tem como o objeto não existir. Né? Não tem como o ato de entregar objetos existir sem ele próprio. Tudo isso extraído da leitura adequada, da leitura contextualizada, filosófica e historicamente informada do fragmento de Ulpiano. E vocês reparem como é perfeita a precisão entre o que ele escreveu aí e o que Aristóteles escreveu em sua Ética Nicômaca. É realmente muito difícil é muito temerário a gente afirmar que eles coincidiram
nesse nível de detalhes. Eles coincidiram em considerar a virtude não como dever ser, mas como um ato prático. E não só como um ato prático, mas como uma vontade constante, um hábito associado a essa ação, a esse dar. Né? E, finalmente, a questão da tradução de dar, né? Não é exatamente isso, é escrito em latim. No latim, usa-se o verbo tribuere, que é muito mais amplo do que isso. Mas, enfim, basta ler com isso em mente que o fragmento não apresenta nenhum risco. Né? Dar pode ser permitir, se omitir, uma porção de coisas. Em suma, o que a gente pode concluir é que a visão de Ulpiano, e eu falo Ulpiano porque é o fragmento que a gente está estudando, mas isso se estende a todo o direito romano, ou melhor, a todos os jurisconsultos do direito romano. É de um direito extremamente científico. É de um direito que não está tentando criar ideias de sociedade, paradigmas de sociedade, que está ordenando as coisas. É de um direito feito por cientistas práticos que encaram o seu objeto de estudo e de trabalho como algo que está no mundo e não como um dever ser que deve ser alcançado para uma felicidade geral, que em si é algo extremamente subjetivo. O Ulpiano aí está considerando o direito como algo objetivo e não como um poder subjetivo. A justiça como um ato concreto e não como um ideário individual para ser alcançado. Tudo isso denota a maior virtude, eu diria, do direito romano e a maior contribuição que o direito romano pode dar para o direito moderno, que é trazer de volta o direito para esse grau de precisão e de cientificidade. E é muito curioso que o grande nome do direito enquanto ciência pura, que é o Kelsen, só tenha conseguido enxergar o oposto em Ulpiano porque ele mesmo era moderno. É uma grande ironia, né, que tenha sido ele a dizer isso. E, finalmente, né, no mesmo fragmento de Ulpiano, né, o segundo das suas regras, em 1.10.2, agora não mais no Principium, a gente encontra outro exemplo disso tudo que a gente está falando, que eu deixo só para encerrar, porque isso daria outra apresentação inteira. Jurisprudentia es divinarum atque humanarum rerum notitia, justi atque injusti scientia. A jurisprudência, ou direito, geralmente é traduzido como direito isso, é o conhecimento das coisas divinas e humanas, a ciência do justo e do injusto. Jurisprudentia, ele está usando precisamente o nome da virtude dianoética que Aristóteles definiu como a sabedoria prática. E o que é que o profissional forense, que o jurista romano fazia? Ele era um prático. O digesto, uma compilação de casos práticos, com uma ou outra definição abstrata. Então, a ciência do direito carrega o nome dessa virtude, não é à toa. E ela é o quê? É a notícia das coisas humanas e divinas, e não de facultas agendi, dadas por um direito objetivo. A ciência do justo e do injusto. O justo aqui é o sinônimo de direito. Porque o que é o justo? É aquilo atribuído. Pois bem, com isso eu encerro a minha apresentação.